Boa noite, Ju Santos. Boa noite a todos. Boa noite. Daqui a alguns instantes, vamos dar início à nossa live sobre crenças limitantes. Sandra Rochinol, seja bem-vinda. Silvana, sejam bem-vindas. A JBTech, professor Leandro, seja bem-vindo. Carol, seja bem-vinda, Carol. Sejam todos bem-vindos para a nossa live com a nossa convidada especial daqui a pouquinho, que acabou de entrar, Antônia Brás. Deixa eu acenar aqui para ela, para os teus familiares, para os teus colegas, esse tema maravilhoso que é crença limitante. Crença limitante. Lu Oliveira e o Jaime Paz, sejam bem-vindos. Nubiana, grande Nubiana. Nossa live em Nubiana. Professor Leandro também, live semana que vem, professor. Sejam todos bem-vindos. Por favor, encaminhe essa live para os seus amigos, para esse tema bacana que nós vamos partilhar daqui mais um minutinho. Eu já chamo aqui a Antônia, a nossa convidada, para dar o pontapé inicial nessa temática maravilhosa. Isso. Vamos lá. Chama a Antônia aqui. Pronto. Chamei. Oi, Guilherme. Boa noite. Tudo bem, mulher? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Melhor agora nessa live. Demorou, mas aconteceu, né? A nossa live, esse bate-papo. E quero agradecer. Procrastinando até que a gente realiza, né? É verdade. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer você por reservar um espaço aí na tua agenda para que a gente possa falar desse tema hoje extremamente interessante, né, Antônio? É um Sim. tema profundo que requer muito tempo, na verdade, né? E o nosso tempo aqui de 1 hora, a gente vai tentar, e você vai tentar trabalhar tudo isso com a gente, né? No tempo que nos é dado aí. Sim. Mas, então, gente, é um prazer, né, receber a Antônia, como eu falei, hoje nos convites para essa live. A Antônia é coach, é consteladora familiar, é especialista em crenças, e então seja bem-vinda, viu, Antônia? Então vamos lá, para a gente Vamos. poder, são 19h34, para a gente começar o nosso bate-papo. Antônia, hoje quando eu fiz um vídeo convidando as pessoas para essa live, eu comecei o vídeo falando assim: você já ouviu aquelas histórias, eu tenho dedo podre para homens? Uhum, Ou nasci pobre, vou morrer pobre? Ou eu não consigo emagrecer, não tem jeito, né? uhum, Eu não nasci, eu não sou digno para ser feliz, né? uhum, Ou nenhum homem presta, sabe essas coisas assim, né? Esse monte de história. Então foi com essas histórias que eu comecei, que eu fiz os meus convites hoje, né? uhum. E vamos lá, Antônia, o tema são crenças. Eu gostaria que, desde já, você esclarecesse para as pessoas que estão aqui na live o que são essas crenças, né? Porque muita gente pensa que crença tem a ver com é só a crença religiosa, né? Aquela religião que ela segue. Muita gente pensa que crença é isso, né? Então, eu gostaria que você explicasse aqui para a galera o que são crenças e os tipos de crença, né? Para que, de cara, as pessoas possam entender o que é isso. Uhum. As crenças, na verdade, nós acabamos adquirindo a crença baseado em tudo que nós ouvimos, nas experiências que nós tivemos, principalmente do 0 aos 7 anos de idade.
Então, tudo que Hum, a gente ouviu, que a gente experienciou, porque tem crenças limitantes e tem crenças fortalecedoras. Então, a gente também sim, precisa separar isso. As crenças limitantes, elas nos colocam para baixo. Elas fazem com que a gente se sabote, com que a gente fique procrastinando e com que a gente, muitas vezes, não realize os nossos sonhos. sim, Crenças fortalecedoras, pelo contrário. Quando eu tenho uma crença fortalecedora, eu me empodero e eu viro águia. Porque eu acredito em mim, eu acredito naquilo que eu realmente me empoderei. Agora, já a crença limitante, ela totalmente nos limita. E nós passamos a maior parte da nossa vida ouvindo muito mais coisas que nos limitam do que nos empoderam. Então, por exemplo, tem até os ditados, né? Nasceu pobre, vai morrer pobre. Homem não presta. Homem só muda de endereço, só troca de RG, né? Você já viu o pobre vencer na vida, dinheiro não dá em árvore. E essas coisas, né? Matemática, por exemplo. Ah, eu não sou bom de matemática, aí as pessoas já sim, criam uma crença da matemática que é ruim, como se a matemática fosse um bicho de sete cabeças. E, na verdade, a matemática faz parte do nosso dia a dia, porque senão, como é que eu lidava com o dinheiro? Como é que eu pago as contas, recebo troco? Se a matemática está presente na minha vida todos os dias, então como que ela é ruim assim, né? E aí nós temos sim, crenças de merecimento, nós temos crenças de identidade e nós temos crenças de capacidade. Essas sim, crenças foram colocadas em nós eu falo pelos P's da vida, né? Pelos pais, pelos profissionais, pelos padrinhos, pastores, padres, e aí por diante, os parentes. E todo esse P da vida foi colocando essas crenças na nossa cabeça, e a gente foi sim, acreditando, como se elas fossem 100% verdadeiras. E aí acaba tendo esse tipo de crença. entendi. E aí, Então, por exemplo, então, uma crença de merecimento. ah, Eu não mereço ser feliz no amor. sim, Eu não nasci para ser feliz no amor. Essa é uma crença de não merecimento. Eu não sou capaz de dirigir um carro. É uma crença que eu tenho de não capacidade. Se eu digo que eu não sou capaz de dirigir, eu não sou capaz de exercer determinado cargo, de fazer determinada tarefa, enfim, qualquer coisa que eu digo que eu não sou capaz de passar num concurso, é uma crença de capacidade. E a crença, e também nós temos crenças de identidade, que é, por exemplo, assim, eu sou azarada. hum, Eu tenho o dedo podre. Né? Eu nasci no dia do azar. Nesse momento é a crença de identidade. É como se eu estivesse falando o número do RG. Então eu estou dizendo, eu sou azarada, eu não tenho sorte, eu nasci no dia do azar, eu isso, aquilo. É o meu RG que eu estou dizendo. Então é a minha identidade. E tudo que eu mando para minha mente se torna verdade, porque o cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade daquilo que a gente está falando para nós mesmos. E principalmente sentindo. tá. Então, assim, antes da gente prosseguir, né, vou pedir para quem está online aí, gente, por favor, clica no aviãozinho, caminha para os teus amigos aí, para os teus familiares, sobre esse tema que são as crenças. Então, vamos lá, antes de você prosseguir, Antônia, só para a gente, tá? Então, você falou que existem as crenças limitantes e as Uhum. crenças fortalecedoras, não é isso? E Uhum. que essas crenças, na verdade, assim, de uma forma simples para a pessoa entender, crenças são verdades, é isso que a pessoa tem sobre Sim, a vida, sobre si mesmo, é isso? são as frases, né? Aquilo que nós ouvimos durante a vida que a gente toma aquilo como verdade. Por Sim, exemplo, também, se o pai diz assim, ó, meu filho, você nasceu para vencer. sim, Você vai ser rico, você vai ser aquilo que o pai não foi. E o filho toma aquilo como verdade, e aquilo empodera ele, ele vai mesmo. Porque sim, ele transforma a crença numa verdade absoluta, como se fosse a sentença do juiz. sim. Entendeu? O juiz E, e, bateu e, o essa- martelo. e essas crenças, elas são instaladas aí principalmente por essas pessoas que, ao longo da nossa vida, essas pessoas com autoridade, como você disse, né? Então, uma coisa que você falou, porque eu tenho uma filha que está prestes a completar 12 anos e tem a mais nova, caçula, que completou 6 anos. Então, para você que é pai, tio, avô, avó, preste atenção no que a Antônia falou. De 0 a 7 anos, né, Antônia? Explica mais um pouquinho essa questão de 0 a 7 anos, porque
o que tem de pai, mãe, avó, tio, irmão fazendo bobagem na vida dessas crianças é impressionante, né, o Antônia? Desde frases, musiquinhas que a gente canta, né? As musiquinhas infantis. Então, dá um toque pra gente aqui, como é que é essa coisa do 0 a 7 anos, para as pessoas entenderem e Assim, quando pensar no que anda fazendo da vida. a criança nasce, ela ainda está totalmente aberta, ela está assim como aquele repolho aberto, sabe? Totalmente aberto, Hum, ainda preparado para receber as informações. E aí ela sim, começa a receber as informações de quem? Dos pais, depois de professor e parentes e padrinhos de todas essas pessoas da vida. Começa a receber essas informações. E isso vai gerando um arquivo na mente dessa sim, criança. E até os 7 anos, a primeira fase é a fase principal. Não que depois a gente não adquire mais crença e não é instalado mais crença. Mas do 0 ao 7 é a fase principal. Agora, sim, meu filho tem 8, 9 anos, ainda instala. Até eu, que estou com 60 anos, posso, de repente, instalar uma crença aqui na minha cabeça. Por exemplo, se eu vou, como você disse, pessoa de autoridade. Se, de repente, eu vou a um médico e ele diz para mim assim, essa doença sua não tem cura. hum, Eu tomo aquilo como verdade absoluta porque ele é uma autoridade. E, de repente, pode até ter cura. Mas eu sim, tomei aquilo com a verdade tão grande que, então, não importa também a idade, eu posso instalar uma nova crença. E, realmente, de repente, eu vou acreditar que aquela doença não tem cura. E até morro, de repente, sim, porque o médico que tem autoridade falou que eu não tenho cura. Então, você se entrega, porque você acreditou 100%. Então, ela pode ser instalada a qualquer momento, mas é principalmente do 0 ao 7, na primeira infância. na Que a primeira criança infância. Então, recebe esse monte. vocês aí, isso. Então, para quem aí tem filhos de 0 a 7, sobrinhos, netos, fiquem atentos com o que sai da tua boca, tuas atitudes em relação às crianças, porque você pode estar colaborando aí com essas crenças limitantes. Como eu escutei um tempo atrás, né? Os pais são os culpados que não têm culpa, né, Antônia? Sim. E São os muitas vezes culpados. falam até achando que está fazendo bem, né? Sim, Às vezes os pais falam as coisas para os filhos achando que está fazendo uma grande coisa. Porque tem até a crença, muitas vezes, que se você criticar, o filho vai fazer diferente. Não tem essa crença, muitas vezes? é, Não, se eu elogiar, se eu der muito coisa assim para ele, paparicar muito, qualquer coisa, aí ele vai ficar acomodado. Então eu tenho que dar umas críticas, eu tenho que falar algumas coisas negativas para ver se ele vai. Então, principalmente antigamente, tinha muito isso. Não sim, sabia fazer instalar uma crença positiva. Normalmente, os pais instalavam muitas crenças negativas, sim. achando que isso ia fazer ele fazer o contrário. Mas nem sempre, porque, por exemplo, eu lembro de uma moça que, com 16 anos, ela ouviu do pai dela assim: você é tão ruim que se você se casar 10 vezes, nenhum homem vai ficar com você. Misericórdia. Ela tomou aquilo inconscientemente tanto como verdade que já tinha terminado 3 casamentos. E aí, um Meu dia, Deus. assistindo uma palestra sobre crença, ela falou: Nossa, agora caiu a minha ficha, porque eu sou amiga dos meus 3 ex-maridos. Não tinha um motivo, assim, que realmente justificasse a separação. E agora eu vi que é porque meu pai falou que eu poderia casar 10 vezes que ninguém ia ficar comigo. Então, todos eles largavam dela, porque ela se considerava que ela era uma mulher muito ruim e não merecia que nenhum homem ficasse com ela. Então, foi uma crença instaurada nela. Igual, por Sim, exemplo, fala assim: não existe homem fiel, nenhum homem presta. Quem disse que não existe? Existem vários homens fiéis, né? Quem foi que sim, disse isso? Isso é uma crença que não é verdade, porque homem trai, mulher também trai. Não sim. é só homem que trai. E aí coloca-se essa coisa negativa. Mulher é ciumenta. Mulher só quer homem se ele tem dinheiro. Nada disso é verdade. Então, um dos primeiros pontos é começar a questionar. Quem disse que isso é verdade? Partiu de onde? É a Sim. mesma coisa. Dinheiro não dá em árvore. Quem disse que não dá em árvore? Dinheiro é feito do quê? Feito de papel. O papel vem de onde? Da árvore. E se a Hum, gente ainda pegar, por exemplo, o abacate, o caqui,
a manga, tudo isso que você, essas frutas que você pega e você vende, transforma em dinheiro, elas vieram de onde? De uma árvore. Então, quando eu começo a questionar a crença, ela cai por terra, porque Sim, ela não tem fundamento. O que a gente não pode é ficar repetindo a crença como um papagaio sem questionar. sim. Eu preciso questionar a crença. Tá, o Antônio, você falando sobre a crença pode ser instalada em várias idades. Eu, por exemplo, no aspecto de dinheiro, é, no início do ano dos anos 2000, quando eu voltei, porque eu sou católico, e fiquei afastado por muito tempo, e no ano 2000 eu retomei para a Igreja Católica de uma forma diferente, de uma forma mais profunda na espiritualidade. E nesse meu retorno para a Igreja Católica, como cristão, eu me apeguei naquela ideia de que o rico não entra no reino do céu, sabe? Que todo rico, quem ganha dinheiro é só quem é pilantra, que Deus não gosta do coração de um homem que tem dinheiro, sabe esses valores religiosos que são colocados em relação a dinheiro. Então, eu percebi que eu fui tomando posse desse tipo de crença e eu não me preocupava muito com isso, em ganhar dinheiro, nada disso. Eu queria trabalhar só para pegar o dinheirinho, para pagar a conta e tal. Eu não tinha uma visão, eu comecei a perder aquela visão, né, que muitos falam, visão capitalista, tal, de prosperidade. Só que aí, quando eu casei, Antônio, que aí as despesas aumentam, que os boletos vencem, E que os aí filhos. tem plano de saúde para todo mundo, tem plano de saúde, tem escola particular, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, você quer algo a mais para tua família, você quer. Aí as fichas começam a cair, você começa a perceber que você ficou estacionado muito tempo. Então eu vejo que eu fui vítima aí, por muitos anos, dessa crença limitante de dinheiro, principalmente por causa da espiritualidade. Tá? Por causa da espiritualidade. Antônio, como é que isso acontece? Então, por exemplo, a pessoa, muita gente aí tem problemas financeiros por causa de crença limitante. Muita gente aí acha que tem o dedo podre por causa de crença limitante. O que acontece no cérebro? Por exemplo, uma mulher, ela vai lá, conhece um cara muito bacana, um cara legal, bacana, e aí do nada ela endoida e separa do cara e larga do cara. O cara era gente boa pra caramba, mas por algum motivo ela larga do cara. Se Como que a acontece crença, isso na cabeça? mas se a crença for algo que realmente é forte, é limitante, exemplo assim, a mãe, vamos supor, às vezes a mãe cria a filha assim, minha filha não confia em homem nenhum, que homem nenhum Sim, presta. Não vale a pena gostar muito do marido, porque a qualquer momento eles vão aprontar alguma coisa com você. Então nunca confie. Aí, de repente, ela ficou com essa crença na cabeça. Aí, antes que o sofrimento venha, ela tem tanto medo inconsciente que esse sofrimento vem, que às vezes ela busca separação com medo que aconteça lá na frente uma traição, algo que esse cara faça que venha machucá-la, aí ela já se separa antes, né? sim, E isso, por exemplo, no caso falando de traição, como também tem outras coisas. Eu conheci uma empregada doméstica que casou com um cara bem financeiramente, e eles moravam num sobrado, e às vezes de manhã ela estava lá varrendo o quintal, e ela disse que falava assim: Nossa, as pessoas devem passar aqui nessa casa e achar que eu sou empregada doméstica da casa, não que eu sou a dona. E ela começou a se sim, sentir muito mal com aquilo, que ela não era merecedora de ter aquele marido, aquela casa, aquele padrão. Porque ela tinha vindo lá da Zona Leste, de muita pobreza, com muita dificuldade, casinha de madeira, e ela não podia morar numa casa daquela. Ela pediu o divórcio. sim. Mas, Caramba. mas ela foi descobrir que era essa crença depois, porque no primeiro momento ela ficou com coisa de ciúmes, inventando uma coisinha aqui, inventando uma coisinha ali, para divorciar, até que futuramente caiu a ficha. Eu me divorciei porque não me sentia merecedora. Quando as Sim, pessoas passavam, eu falava, eles acham que eu sou empregada, porque eu não sou digna de estar aqui, que é de não sim, merecimento, né? Então, as pessoas têm muita crença, e as crenças, elas são assim como um monstro dentro da gente. Elas sim, realmente, elas destroem as limitantes, né? Elas sim, realmente, elas nos limitam e nos impedem de realizações. E elas acontecem exatamente por isso, porque, por exemplo, pegando a crença religiosa, um padre, um pastor tem uma autoridade muito grande. Tem gente sim, que não toma decisão sem falar com o padre ou o pastor. sim, E aí ele vai lá e o padre fica falando mal dos ricos, por exemplo.
que os Sim. ricos são capitalistas, são avarentos, são egoístas, são isso, são aquilo. Ele vai passar a ter ódio de rico. E Uhum. aí, se eu tenho ódio de rico e começo a achar que ser rico é uma coisa do mal, é uma coisa do diabo, eu não posso ter dinheiro porque eu tenho raiva de rico. E uma das coisas, quando eu trabalho mesmo assim, oficina de crenças, que eu mais percebo é o ódio que as pessoas têm dos ricos. É, né? Porque ele tem dinheiro. Então, elas passam a odiar o rico. E por quê? Baseado nas crenças religiosas, né? Baseado nas crenças da escassez também, porque, por exemplo, eu não tenho, então ele tem bastante, então ele está roubando de mim, porque se ele não tivesse tanto, sobrava um pouco para mim. Mas, na verdade, é uma questão de mentalidade, né? Eu estou vibrando na escassez ou na prosperidade? Porque também tem isso. Qual é a energia que eu estou vibrando? Eu, por exemplo, vivo falando que eu tenho que economizar, eu vivo falando que não posso gastar, que eu trabalho para pagar a conta, porque também a comunicação é importante. Se eu vivo dizendo, por exemplo, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar a conta, eu estou instalando uma crença em mim, sou eu mesma que estou instalando, que eu trabalho para pagar a conta. E quanto mais eu trabalhar e quanto mais eu ganhar dinheiro, mais contas vão surgir. Porque eu Sim. instalei uma crença de que eu trabalho para pagar a conta. Então você vai falar assim, nossa, mas esse mês eu ganhei R$ 300 a mais e ele foi embora também. Surgiu mais conta, vai surgir sempre mais conta, porque você trabalha para pagar conta. Agora, se você muda, eu trabalho para o meu sustento, para a minha prosperidade, para o meu conforto, você muda o seu mindset, você muda a sua mentalidade. Você sai do padrão vibracional de escassez e entra num padrão de prosperidade e de abundância. Porque o universo é Sim. abundante. Tem para todo mundo. Não Sim. precisa ninguém viver na pobreza e também não precisa esbanjar dinheiro. Até porque o dinheiro é energia e o dinheiro tem que ser usado com responsabilidade e sempre a serviço da vida, né? E não de Sim. outra forma. O dinheiro não pode É, ser banalizado. Até tem a uma forma de pergunta. guardar o dinheiro é importante. Tem uma pergunta aqui, falando sobre crença, que eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, que ela fala que tem crença e quer identificá-las. Mas antes de você responder, só assim, só para clarear, você falou que tem três tipos de crença: a de identidade, a de merecimento e a de capacidade, não é isso? Uhum. Fala para mim, Antônia, um exemplo de cada uma delas, só para ficar claro para todo mundo. Fala um exemplo aí de crença de identidade, uma de merecimento e uma de capacidade. Por exemplo, eu não mereço morar naquele bairro porque lá das pessoas chiques. Sim, É uma crença de merecimento. Então, de de não merecimento. merecimento, né? Eu não mereço morar lá. Aquele bairro Sim, não é para mim, porque lá é dos ricos. sim, Falando no bairro, poderia ser uma boutique, uma loja. Eu não posso entrar naquela loja, naquela boutique, porque não é para mim, porque eu não mereço isso. Entendeu? Então, isso é de sim, merecimento. Eu não posso comprar um carro zero porque eu não mereço isso. Merecimento. Eu não sou capaz de passar num concurso. sim, É uma crença de capacidade. Eu não sou capaz de arrumar um emprego bom. Por exemplo, um emprego para trabalhar no escritório, tranquilo, porque para mim, é só trabalho pesado. Então, é uma sim, crença de que eu não tenho capacidade, né? Eu não tenho capacidade de administrar uma empresa. Então, eu estou dizendo que eu não tenho capacidade. Identidade é sempre isso, né? Eu sou fracassada, eu sou azarada, né? É, eu sou infeliz. É sempre eu sou. Quando eu uso eu sou, é uma crença de identidade, que pode ser positiva ou negativa. Se eu digo eu sou inteligente, é uma crença de uma identidade positiva, né? Agora, se eu digo eu sou burra, eu tenho cabeça ruim, aí eu estou criando uma crença de identidade limitante, que me sim, limita e não que me empodera. Eu posso entendi. criar crenças, eu posso transformar, inclusive, as crenças limitantes, depois, quando a gente aprende, a crenças empoderadoras, né? Que Sim. fortalecedoras, que ela realmente nos leva, a gente faz o trabalho para ressignificá-lo.
Ô, Antônio, como que a pessoa faz? A pessoa fala, pô, a minha vida, eu tenho vivido uma vida medíocre, minha vida não caminha, minha vida é uma mesmice, eu trabalho, trabalho, não sobra dinheiro, eu quero conhecer alguém, mas eu não consigo me envolver. Como que a pessoa, como que a pessoa ela percebe que crença que ela tem, como é que ela descobre, que tipo de pergunta, que tipo de ação ela pode fazer É para um grande, perceber ó, o tipo de crença que ela tem? Que foi um uma das dos perguntas que rolou maiores aí no chat. desafios, tá? Um dos maiores desafios nossos é descobrir qual crença nós temos. Hum, E sempre tem uma crença, principalmente raiz, que às hum, vezes acaba ramificando em várias outras crenças, certo? sim, Então sempre tem crença raiz. Agora, o que você precisa prestar atenção? Se tem algo repetindo na sua vida, exemplo, eu quero trocar de carro, um exemplo. E aí eu vou juntando dinheiro, fazendo. Daqui a pouco acontece uma coisa e não vai dar para trocar de carro agora. Daqui a pouco faz tudo de novo, aí não vai dar para trocar de carro agora. Tem uma crença aí por trás. sim, Né? Se está se repetindo, aí às vezes a gente até vai falar assim, é porque Deus não quer, né? Então eu vou desistir disso. sim, E muitas vezes não é porque Deus não quer, é porque tem uma crença. Exemplo, sim, se eu comprar o carro zero, por exemplo, se eu comprar o carro zero e conquistar isso, o que de ruim pode acontecer se eu comprar o carro zero? sim, Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que de ruim pode acontecer? Aí, normalmente, as pessoas falam assim: não, não vai acontecer nada de ruim. Não tem nada de ruim comprar o carro zero. Mas, às vezes, lá, assim, aquela vozinha vai falar assim: você vai pagar mais imposto. hum, O IPVA vem mais caro. As pessoas vão achar que você está podendo e vai começar a te pedir dinheiro emprestado. sim, Vão começar a falar que você ficou rico. Então, tem algo por trás que impede você de conquistar aquilo. Então, tem uma crença aí de não merecimento ou de medo de alguma coisa. Eu vou pagar mais impostos, mais IPVA, sei lá, o seguro vai ficar muito caro. Enfim, tem coisas por trás para eu não conseguir aquilo que eu quero. Então, o desafio é descobrir o que está por trás, porque quando você descobre o que está por trás e ressignifica, vai. Agora, se tem uma coisa que o povo faz muito e sim, não funciona assim, por exemplo, a pessoa fala assim, né? Tá, você é pobre, então você vai começar a falar todo dia de manhã quando se levantar que você é rico. Tudo bem. Falar uma frase positiva é melhor do que ficar falando uma negativa, mas não vai funcionar. Não sim, vai funcionar porque se você levanta de manhã e fala assim, eu sou rico, aí o cérebro sabe que não é verdade, ele vai falar mentiroso, você não é rico, coisa nenhuma, né? Então, só ficar falando as frases positivas e ficar com essas frases decoradas aí também, não vai é, resolver a nossa vida. Porque tem muitas sim, frases aí que as pessoas ficam usando como se realmente aquilo fosse verdade para ela, mas ela não limpou. Então, veja bem, colocar a frase positiva não vai fazer mal. Só que é a mesma coisa de você colocar água limpa na água suja. sim, Você tem que primeiro tirar a água suja para depois colocar a limpa. Então, primeiro tem que tirar a limitante e colocar a fortalecedora. sim, Então, eu posso ressignificar sim. Por exemplo, eu sou pobre, então eu posso dizer assim: não, eu posso ser rico se eu quiser, mas não falar eu sou rico. Se eu quiser, eu posso ser rico. Né? Eu posso ter dinheiro. Eu posso gerar riqueza. Eu sou capaz de gerar riqueza. Eu tenho inteligência para isso, capacidade para gerar riqueza. E aí sim, você pode fazer perguntas que é as afirmações, porque as afirmações é algo muito importante para buscar no nosso subconsciente por que, que a gente merece aquilo. Então, por exemplo, você pode falar assim: por que eu mereço ser próspero? Por que eu mereço gerar riqueza? Por que eu mereço ganhar dinheiro? Enfim, por que eu mereço ser rico? Qualquer coisa que você está vendo que você não está conseguindo, aí você pode dizer por que eu mereço. Aí o próprio cérebro vai buscar para você o porquê. Por exemplo, por que você trabalha? Por que você é honesto? Por que você de repente, é uma pessoa solidária? Por que você é inteligente? Por que você tem capacidade para gerar riqueza? E aí ele vai buscar respostas. E você começa a sim, mudar o modelo mental.
sai daquela questão de não merecimento, do sentimento de escassez e vibração de escassez, e começa a buscar respostas no seu subconsciente e inconsciente que você merece determinadas coisas. Porque Sim, você faz por merecer. Agora, eu preciso fazer por merecer, né? Se alguém pensa que vai conseguir as coisas de forma mágica, sinto muito. Primeiramente, ressignificar as crenças não são coisas simples. São sim, coisas que têm que ter determinação e vontade. Vontade de vencer, vontade de sair daquela situação. Porque também toda crença que nos limita tem algum ganho por trás. Por entendi. exemplo, o que eu ganho não comprando carro zero? Tem ganhos. Vou pagar menos IPVA, as Sim, pessoas não vão ficar falando que eu tô rico, às vezes é, pode ficar até com dó de mim, me ajudar. Se eu compro um carro zero, alguém que me ajuda não vai me ajudar mais. Então tem uns ganhos por trás. tem os ganhos, Todas, né? tudo aquilo que nos limita tem ganhos. Para Sim. ficar na zona de Esses, conforto, esses dias eu conversava com um entendeu? rapaz, quase 50 anos, Legal. e ele falando para mim que ele tem dificuldade, né, de gravar vídeos e postar no Instagram e postar no Facebook, e ele tinha muito medo de gravar vídeo, e ele disse que queria entender por que, que ele tinha esse medo, né, de não agradar De as que vídeo. pessoas, do que as pessoas vão dizer, o medo da rejeição, né, Antônia? Uhum. Ele disse que no momento de meditação, de reflexão dele, muitas fichas começaram a cair. Ele disse que ele tem uma irmã, a irmã mais velha, que nasceu com problemas de saúde, né? Então, e ele Uhum. é o segundo filho. Então, quando a mãe estava grávida dele, do segundo filho, a mãe ficou muito preocupada se o segundo filho viria também com problema. Então, rolou ali durante a gestação essa rejeição, sabe, em relação a ele, com medo que ele realmente, ele também tivesse problemas de saúde, aquela coisa toda. Então, você vê um homem de quase 50 anos, com esses complexos, com esses medos de não ser bom o suficiente, de repente de não agradar as pessoas, e aí no momento como você disse, é muito difícil de perceber, né? E aí a ficha dele cai, que isso veio desde a época da gestação, Antônio. O Uhum. negócio é maluco, né? Sim. Essa insegurança pode vir desde a gestação, sim. Entende? Então, Sim, muitas coisas são inconscientes. Muitas coisas, aliás, quase tudo é inconsciente. A gente faz é, aquilo sem perceber. Mas quando a gente sai um pouco desse piloto automático e começa a se. Porque as perguntas, elas são muito poderosas. E as começa a perguntas. perguntar por que está acontecendo aquilo com você, qual é o motivo, o que está por trás daquilo. De repente, a resposta vem. Por exemplo, quanto tempo que nós temos para eu contar uma historinha bem rápida? Bom, são 8h03, nós temos 27 minutos, 26 minutos. Bem rapidinho, porque tem pergunta para responder, né? Sim, Eu, por exemplo, cheguei a uma época da minha vida que, apesar de ganhar bem, devia até para o agiota. Eu estava pegando dinheiro emprestado com o agiota. sim, E ganhava bem. Cheguei a ser secretário de educação no município, não estava ganhando mal, não. E aí, e era sempre assim, eu queria fazer alguma coisa e nunca ia, eu estava sempre devendo, pagando conta, não sei o quê. Aí um dia eu falei assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada comigo. Por que que eu não consigo sair dessa situação? Que quando eu penso que eu vou sair, eu não saio. Surgiu uma coisa, uma pessoa da família para ajudar, o carro aconteceu tal coisa, enfim. Sempre aconteceu alguma coisa que o dinheiro que eu pensava que eu ia quitar aquelas coisas sumia. Aí comecei a fazer essa pergunta para mim todo dia. Aí um dia eu tô dormindo, eu acordo de madrugada e vem assim tipo uma frase assim para mim, os cabritinhos. E aí eu lembrei que aí os cabritinhos, o que que era? Quando eu era criança, meu pai falava assim para mim. E não por maldade, porque a pobreza era muito grande. Ó, filha, você cuida dos cabritinhos, pede roça lá para as pessoas que plantam amendoim e algodão para você catar aquelas vagens que ficam no chão e as maçãs que ficaram sem abrir, quando abrir depois.
pede para você colher e você ganha dinheiro com isso. E a gente vende e vai comprar um vestido para você. Porque eu tinha um sonho de ter um vestido, principalmente rodado de cianinha, com rendinha, e nunca tive, porque a nossa roupa era roupa desses tecido de saco que a gente coloca de pano de Sim. chão, e minha mãe tingia um verde, outro amarelo, e fazia as roupas, né? E eu queria ir para a escola com um vestido bonito, então era meu sonho. Quando eu vendia os cabritos, vendia o amendoim, vendia o algodão, tudo, meu pai falava assim: a filha, não vai dar para comprar, porque se comprar, vai faltar comida para nós. Nós vamos ter que usar esse dinheiro para comprar comida. E o vestido nunca veio, né? Eu nunca tive o vestido que eu queria. Passaram-se anos fazendo isso e nunca veio esse vestido. Então, aí naquele momento, aí veio a ficha. Eu não consigo prosperar porque toda vez que eu estava para conseguir o dinheiro para comprar o meu vestido, não vai poder comprar o vestido. Tem outra coisa para comprar, para pagar. A Sim. mesma coisa que estava acontecendo na minha vida. Toda vez que eu queria realizar um sonho, um projeto, não dava. Agora você tem que fazer tal coisa. Ou para tal pessoa. Enfim, houve um prejuízo, aconteceu alguma coisa e eu não conseguia realizar os meus projetos. A partir do momento que eu descobri que eu estava numa crença, a vida mudou. A vida mudou. E essa fase que o teu pai falava para você trabalhar, para juntar as coisas daqui e dali, qual foi a faixa de idade aí que se instalou isso? Do 7 aos 10. Do 7 aos Oi? 10 eu vivi essa vida. Dos 7 anos aos 10 anos. Já nessa, trabalhava, juntava, E, perdia tudo depois. e nunca. Nunca. Aliás, nunca veio vestido, né? Casei sem Nunca. ganhar vestido. Nunca veio. Casei ainda Cara, usando roupa de. caramba, hein, Antônia? E Eu foi vou assim. pedir. Oi? E foi assim a vida. Né? Foi assim e passou-se anos, né? Quando eu descobri essa crença minha mesmo, acho que eu já estava com 37, 38 anos. Sim. Já depois de muito tempo, né? Depois de Né? muito tempo. Um Eu vou tempo. pedir pro pessoal, quem está gostando aqui do bate-papo com a Antônia, de tudo que a Antônia está dizendo, aperta aí o coraçãozinho, gente. Não tem dó, não, pô. Mete o dedo nesse coração aí, pelo amor de Deus. Não tenha dó, não. A Antônia quer ver os corações apaixonados subindo aí, gente. Por favor, cadê os corações? Hã? Cadê os corações? Não tenha preguiça, não. Isso. Sobe os coraçõezinhos. A Antônia gosta de coração. Gosta do amor. Né? Coraçãozinho, né? Isso, muito bem, os corações. Lembrando que quem ficar aí até o finalzinho da live, a Antônia tem um presentinho aí para vocês no final da live. Né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem acha que tem crença limitante aí, bota aí no teclado, digita aí o que acha, qual que é a sua crença. Digita aí alguma coisa, se é na área de merecimento, se é na identidade. Coloca aí, que tipo de crença limitante você tem, ou se você não tem, fala, eu ainda não descobri. Coloca aí, gente. Coloca aí, digita aí no tecladinho se você tem, qual tipo de crença, se você já conseguiu identificar alguma crença, coloca aí, se é na área da finança, se é na área de relacionamento. Vai colocando aí. Antônia, e isso também pega no aspecto do emagrecer, né, Antônia? Sim. Esse negócio de perder peso é um negócio doido também, né, Antônia? Como é que funciona esse negócio de Ó, emagrecer? Porque tem tem muitas, gente que tem vai para muitas. academia, tenta um Tem. monte de dieta e não dá conta. Como é que é isso, Antônia? Bom, aí tem várias questões, né? Pode ser crença, por exemplo, eu não sou capaz de emagrecer, né? A pessoa tem aquilo, eu não sou capaz de emagrecer, mas também pode ter uma crença muito pior que essa, embutida que ela não percebeu. Por exemplo, Sim, quer ver uma coisa que acontece muito com as mulheres, principalmente? sim. Uma mulher fica viúva, ou uma mulher se separa. E Ah, às vezes ela não quer mais ser desejada por nenhum homem. hum, Aí ela engorda. E ela faz 50 mil dietas para emagrecer. E ela não consegue emagrecer. Porque por trás tem uma crença. Eu não quero mais que nenhum homem me procure. Porque eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer como eu sofri na separação com meu marido. Então eu vou engordar para ninguém me cobiçar. E aí eu não consigo emagrecer. Por trás tem uma crença de que eu não quero sofrer. Que se eu arrumar outro homem, eu vou sofrer. Então, para eu não sofrer,
eu vou engordar para ninguém me cobiçar. Então tem muito isso. Mas também tem as questões que não têm a ver com crença, né? Tem questões de saúde também e tem questões sistêmicas. Por exemplo, aí já é outra situação. Aí vai lá para a parte da constelação familiar. Eu posso Hum, estar engordando porque, por exemplo, eu posso estar carregando o peso do meu irmão que morreu, do aborto que a minha mãe teve, da minha mãe que morreu. É muito comum morrer uma pessoa da família e a gente entrar em conexão com ela e engordar 20, 30, 40 quilos em lealdade àquela pessoa que morreu, certo? Porque é hum, uma forma de dizer, eu carrego você. Eu te amo tanto que eu carrego você. Aí é sistêmico, aí vai resolver com constelação, não é crença. E tem sim, muitas questões sistêmicas, tá? Que as pessoas engordam. Engorda também porque, por exemplo, minha avó morreu com fome porque teve câncer na garganta e agora eu como por mim e pela minha avó, né? Então tem muitas essas questões, né? E também tem a questão de autoestima. Eu não tenho autoestima, então eu supro tudo isso com a comida e por isso eu não consigo muitas vezes emagrecer. Aí tem várias questões, como tem também a crença. Mas tem crença, por exemplo, de saúde, por exemplo, eu sou muito doente. E às vezes por que que eu sou doente? Eu sou doente porque quando eu era criança, a única forma do meu pai e minha mãe me dar carinho era quando eu ficava doente. Então eu tenho a crença que se eu ficar doente, as pessoas vão gostar mais de mim, vão me dar mais atenção, então eu fico doente. Então tem também de doença. Tem de não posso ter dinheiro, né? Porque senão vão me pedir emprestado, ou vão falar que eu estou roubando, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Tem também de que eu não consigo emprego, que eu não dou conta, eu não nasci sim. para ter um emprego bom. Tem toda essa questão. Então, tem crenças de todo tipo, de prosperidade, de autoestima, de relacionamento, de saúde, de carreira. Tem vários tipos de crenças. Agora, a gente precisa ver como que eu sei isso? Qual área da minha vida está sempre travando? O que que na Sim. minha vida não caminha? Começa a se perguntar. E começa a descobrir que crença que você tem. O que está por trás disso? Porque quando você descobrir, a sua vida vai fazer, ó, como águia. A hora que descobre e ressignifica, vai. Agora a Sim. questão é ressignificar, né? Aliás, descobrir que ressignificar não é tão difícil. O mais desafiador é ressignificar, Aí né? significa. E descobrir o que está por trás disso. O que está por trás é o desafiador, aliás. Né? É que na hora que eu lancei. Inconscientemente que eu desconheço, que crença que eu tenho lá que eu não tenho consciência, porque ela está enraizada no inconsciente. E a hora que ela vem à tona, aí você precisa aprender a lidar com ela e ser mais forte que ela. Na hora que eu perguntei ali sobre os tipos de crença, muita gente colocou ali, Antônia, crença de merecimento, né? Crença de merecimento. Uhum. Então, muita gente, pessoas colocaram de relacionamento, e muitas pessoas colocaram crença de merecimento, né? Eu, Uhum. essa questão Sim. de merecimento, isso pega, né? Tá. Por exemplo, quer ver uma crença que nós mulheres temos muito? Hum, Se eu for bem-sucedida no trabalho, não posso ser feliz no amor. tem isso, né? Se eu sou feliz no amor, não posso ser uma mulher bem-sucedida no trabalho. Hum, Então, a gente às vezes fica se limitando. E, na verdade, você pode ser feliz no amor, com dinheiro, no trabalho, com tudo. Não tem nada a ver. Pode ser feliz em todas as áreas. Não tem isso. Ou é isso ou aquilo. Ou é isso ou aquilo. Né? E a gente tem que parar com isso. E outra coisa é parar de fazer apologia à pobreza, né? Porque a gente faz muita apologia à pobreza. Porque, na verdade, a pobreza, eu nunca vi ela trazer benefício para a vida de ninguém. A pobreza, ela traz miséria, ela traz fome, ela traz morte, ela traz doenças. O dinheiro, se a gente souber usar, o dinheiro faz muito bem para muitas áreas da nossa vida. E muitas vezes as pessoas ficam assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é. O dinheiro não é a raiz de todos os males. A questão é como eu uso o dinheiro. A ganância é sim, o dinheiro não é, não. É a mesma coisa, eu sempre digo, ó, uma arma na mão de um bom soldado pode salvar vidas, não pode? Ele pode simplesmente pegar uma pessoa que vai te matar e simplesmente apontar para ele, fazer ele largar a arma e salvar uma vida. A mesma arma na mão do marginal tira vidas. É a mesma sim, arma.
Então, tudo depende de como você usa. Tudo, 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 tudo. Vamos pegar agora a internet. A internet agora talvez ela seja usada mais para a finalidade dela, que é para aprender, para estudar, para várias coisas, que as pessoas estavam usando muito para coisas que não era tão importante. E agora começou a usar mais para as coisas importantes. Então está se Sim, dando devido valor para que ela foi criada. Então tudo pode ser usado pelo bem e pelo mal. Depende de como eu faço, né? Depende de sim, como eu faço o uso disso. E aí é uma questão de caráter, não é questão do dinheiro, porque o dinheiro ele não faz nada, ele não tem vida. Ele tem energia, vida não. Quem que administra o dinheiro? Somos nós. Então é questão de caráter de valores, né? E aí também tem muitos valores distorcidos, né? Tem muitos sim, valores distorcidos também, não é só crenças, também tem valores distorcidos. Por exemplo, o dinheiro, nós temos valores distorcidos referente ao dinheiro. Muita sim. gente, quando a Muita gente diz gente, que né? ele é a raiz dos males, é um valor É. distorcido. Ô, Antônia, esse bate-papo é interessante e assunto não falta, né? Não. Nós temos aí 14 minutos pela frente, antes do Facebook encerrar a nossa live, e eu gostaria que nesses 14 minutos que nos resta, que você entregasse para as pessoas um exercício para descobrir a crença limitante e como que faz para dar o passo, para Sim. começar o processo. Porque é Uhum. importante que a pessoa saia dessa live aqui e com uma ação, né? Uhum. E como descobrir e como começar esse exercício. Vamos aproveitar esse tempo, eu quero que você nos ajude nesse sentido, nesses minutos que nos faltam. Tem várias formas. Então, a primeira é questionar. Por que que eu estou repetindo essa situação? Por que que a minha Sim. vida está enrolada, travada nessas questões? Uma, ou duas, ou três. Tem gente... Esse dia eu peguei uma moça que ela tinha 30 crenças. 30. Nossa, 30. 30, eram muitas crenças limitantes. Eu até falei para ela, nossa, mas parece que você misturou tudo. Ela falou, não, são as minhas crenças mesmo. Eu falei, Meu Jesus, Deus, 30 crenças. era muita crença, né? E a vida estava uma meleca. Então, assim, por que que minha vida está essa meleca? Se tá essa meleca, tem crença, gente. Tem crença. Começa a ir atrás de trabalho, não está dando certo o trabalho, o relacionamento não dá certo, dinheiro some, some que eu digo assim, evapora, acontece coisas, começa a ter doença, muita doença, tem crenças. Precisa já ver o que é que tem aí por trás. Então começa a se questionar. Porque quando você volta, quando você começa a fazer pergunta, o cérebro não descansa e ele começa a buscar a resposta. De repente, uma hora você está andando lá no calçadão, vem a resposta daquilo, aí você vai trabalhar. Agora, por exemplo, um dos passos, tá? Só falar a frase positiva não vai resolver. Então, primeira coisa, veja bem quem falou essa crença para você. Quem foi que instalou essa crença? De repente foi meu pai. Se foi o meu pai é uma figura de muita autoridade. E aí eu vou ter aquilo muito como verdade. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, mesmo que meu pai já morreu, eu posso imaginar o meu pai chegando e dizendo para mim assim: ó, minha filha, quando eu falei aquela coisa para você, aquela crença X, por exemplo, que não confie em homem nenhum, que homem não presta, eu estava enganado. Não é? Na verdade, eu fui um homem que sempre respeitei a sua mãe. E você também pode encontrar um homem que te respeite. Então, imagine o pai voltando e dizendo aquilo que ele disse de uma forma positiva. Então, é imaginar quem foi que disse. Se não consegue, se foi a sociedade, imagine as pessoas, então, reformulando aquela crença. Isso é uma das formas, né? Porque figura de pai, de mãe, de pastor, de padre, tem muita autoridade. Então, a gente precisa, às vezes, imaginar essas pessoas nos falando. A outra forma é transformar a frase em algo positivo. Por exemplo, dinheiro é a raiz de todos os males. Eu posso transformar assim, ó, o dinheiro pode ser a salvação de muitas coisas. Ou o dinheiro pode promover muito benefício na vida das pessoas. O dinheiro pode ajudar a salvar vidas. Eu estou ressignificando. Tá? Porque eu já questionei que o dinheiro não é a raiz de todos os males também. E aí eu posso jogar a pergunta: por quê? Que as afirmações, por que o dinheiro pode trazer muito benefício para a vida das pessoas? Por que o dinheiro
pode ser de grande contribuição? Né? Por que o dinheiro pode fazer bem? E aí eu começo a buscar as respostas. E aí é fazer pelo menos 21 dias cada crença. Agora, não adianta fazer tudo de uma vez, que nem tem 30 crenças, vai fazer tudo de uma vez, o cérebro não vai dar conta de processar tudo isso. Então, pega as mais graves e ressignifica as mais graves. Ressignifica transformando numa frase positiva e fazendo as afirmações em uma pergunta. Também positiva, em uma pergunta positiva. Nunca negativa. E aí você vai transformando aquela crença que era negativa durante 21 dias numa crença positiva, e aí sim ela se torna uma crença fortalecedora. E por que 21 dias? Porque 21 dias é o mínimo que o cérebro precisa para mudar um hábito, para mudar algo que a gente pensava de um jeito e passou a pensar de outro. Tem gente que 21 dias vai ser pouco, vai precisar de 30, vai precisar de 60, porque 21 dias é pouco. Às vezes, para mudar realmente uma crença e instalar uma outra crença. E por que que tem que instalar uma outra crença? Porque não adianta só tirar. Tudo que você tira e não coloca nada no lugar, retorna. Você precisa Desestabiliza, né? colocar, fica totalmente desestabilizado. Então, eu preciso colocar outra coisa no lugar. Eu não posso tirar nada sem colocar algo no lugar. Então, eu estou Sim. tirando, substituindo. Né? E aí é um exercício. E quando a gente realmente quer mudar a vida, a gente tem que fazer esses 21 dias como se fosse um remédio que o médico indicou para você curar suas crenças. Então, eu fui ao Sim. médico para curar as crenças e ele me indicou 21 dias de ressignificação. E levar a sério. Ah, hoje eu esqueci. Ah, hoje eu não fiz. Ah, não sei o quê. Aí é o seu compromisso com você mesmo. Não sei se Entendi. ficou claro, se ajudou aí as pessoas. Tem pergunta? Vamos lá para as perguntas, e aí daqui a pouco você vai falar do seu presente aí que você vai disponibilizar para as pessoas. Vamos lá, gente. Perguntas para a Antônia. Coloquem aí, por favor, se tem alguma pergunta para fazer. Nós temos 8 minutos pela frente. Por favor, lancem algumas perguntas. Ela deu a dica, né, de como fazer isso. E lembrando que em breve, né, Antônia, você vai, eu já vou falar aqui, daqui a um tempo, num futuro não muito distante, em breve, né, Antônia? A Antônia vai lançar o curso dela para trabalhar crenças, né, Antônia? Em Sim, breve, né, Antônia? em breve. Tá, assim, tá saindo do forno aí. Então, isso aqui que a gente está fazendo é só um aquecimento. Vamos lá, Sim, antes das afirmações primeiro, antes das afirmações, descobrir a crença e ressignificar, certo? Você entendeu, Antônia, a pergunta? Antes sim. das afirmações, primeiro descobrir a crença e ressignificar, Isso. certo? Ela perguntou. Tem que descobrir. E de repente ver até o que é que está por trás que é mais perigoso, que é aquilo que eu falei. Por exemplo, eu vou falar por mim mesma, gravar vídeos, se eu começar a gravar vídeos, colocar no YouTube, né, as pessoas vão falar, o que pode acontecer de ruim? Ah, as pessoas vão falar que eu sou metida. Ah, e a Sim, minha mãe falava que era para eu colocar, se colocar no meu lugar, que não era para ser xereta. Olha a crença. Minha sim, mãe falou que não era para ser xereta, não é? Para você se colocar no seu lugar. Então, você é uma coisa de não merecimento. Opa, eu não mereço, então está em destaque. Aí você se sabota para não gravar os vídeos, para não fazer sim. uma live, para não fazer isso, para não fazer aquilo. Aí você trabalha isso, ressignifica isso. Não, se vai falar que eu sou xereta, não sou xereta, vou fazer o quê? Não tem como dominar o que as pessoas vão falar, não É. é? A Leonice perguntou, o que que você fez quando aos 36 anos você descobriu a sua crença limitante em relação ao dinheiro? O que que você fez na prática aí? Ixi, Ela fiz curso perguntou. de PNL, comecei a ressignificar, li muita coisa da Louise Hay e comecei Sim, a minha vida, assim, crenças para mim, eu acho que eu devia ter umas 200. nossa, Eu passei. É verdade. Acho que, gente, acho que ninguém ganhava de mim de tanta crença que eu tinha limitante. Eram muitas, muitas, muitas. E aí eu conheci a PNL e comecei a ressignificar e fui aprendendo. E foi sempre assim. E eu escrevia. Eu, além de ler as crenças, eu escrevia no caderno, 21 dias mesmo. Cada crença que eu descobria, eu escrevia durante 21 dias. E ainda sim. faço isso quando eu descubro alguma. Porque de vez em Tá. quando
a gente já descobre algum. Você vai olhar, tem uma coisa lá atrás. Ô, Antônia, a gente está chegando a... E a pessoa fez tudo isso, Ah, ressignificou as crenças, fez as afirmações, descobriu tudo de onde veio essas crenças, fez tudo que tinha que fazer e não mudou, aí é algo sistêmico. Aí é outro olhar. Entendeu? entendi. Porque aí precisa constelação. Porque, por exemplo, às vezes a questão vem se repetindo de avô, pai, filho. Se vem se repetindo de gerações em geração, é algo sistêmico. Aí não é Sim. crença só. Tem algo sistêmico que precisa ser olhado. Tem alguém em lealdade. É. Algum membro da família. Antônia, estamos chegando aqui na reta final. Fala do presente aí que você vai disponibilizar para quem está assistindo a live. Então, lá na minha bio, né, tem um link lá na bio onde vocês podem ganhar um e-book. É só entrar lá e baixar o e-book com 50 crenças limitantes. E nesse Show de e-book bola. de 50 crenças limitantes, tem alguns exemplos de como ressignificar, de como fazer. E eu peguei as 50 crenças que mais limitam a nossa vida, que mais nos impede realmente de ser a pessoa que nós nascemos para ser. Né? Sim. Porque ninguém nasceu para viver no sofrimento. Todos nós nascemos para ser bem-sucedido. Todo mundo nasceu para dar certo. E até essa frase, errar é humano, vamos trocar essa frase para acertar é humano. E por Sim. que eu mereço acertar? Porque eu nasci para vencer. Começa a buscar, a fazer essas perguntas e trazer essas frases afirmativas para a sua vida. Isso. Então, Antônia, nós temos 3 minutos pela frente. Então, para as pessoas que me seguem, que não conhecem a Antônia, que não conheciam o trabalho da Antônia, quando eu encerrar a live, segue a Antônia, tá? É uma profissional, uma pessoa maravilhosa que eu já conheço há anos. Para mim, viu, Antônia? Muito obrigado. Então, vai lá na bio do Instagram da Antônia e procure lá a opção de e-book. Eu estou com o e-book aberto aqui na tela do meu notebook aqui do lado. São 50 crenças, uma mais pesada que a outra. E tem a dica que o exercício, tudo digitado aqui, muito bonitinho, muito bem feito, um e-book prático e rápido. Então, gente, acabando a live, acesse a bio e faz o download do e-book. Faltam 2 minutos. Antônia, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Dê o seu recado final. Bom, também quem me segue aí e não segue o Rogério, vai lá, segue o Rogério. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que ficaram aqui assistindo. Espero contribuir. Lá também na minha bio tem meu site, tem WhatsApp, como falar comigo. Se alguém de repente não quis comentar aqui, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. E eu só Sim. tenho que deixar para vocês minha gratidão. Gratidão mesmo, gratidão, Rogério, por esse convite e por essa oportunidade. Maravilha, Antônia, maravilha. Galera, muito obrigado. Semana que vem tem mais lives, novos temas. Entra lá no Instagram dela, faz o download do e-book, tá bom? E obrigado pela presença de vocês. Essa live ficará gravada aqui no Instagram, se você puder encaminhar para as pessoas que você conhece, que você sabe também que sofre com essas crenças limitantes, encaminha essa live para as pessoas que você conhece. Se você quiser assistir novamente, assista de novo, tá bom? Um grande abraço a todos. Olha, de repente, se você quiser, bate um papo com a Antônia, chama ela no WhatsApp, chama ela no direct. Às vezes você quer partilhar, perguntar alguma coisa aí, em off, eu conheço a Antônia, ela vai estar à disposição para lhe ajudar, porque ela tem essa missão de servir ao próximo, tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso, e vamos quebrar, arrebentar essas crenças, né, Antônia? Destruir. Virar a Destrói chave. tudo esse negócio. Vira a chave. Vira Vira a a chave. chave. Baixa o e-book, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.